Apesar desse não ser um canal sobre viagens, hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber, inclusive valores, sobre o deserto do Atacama. Eu fiz essa viagem em fevereiro de 2024, fiquei noiva lá, inclusive, e sempre que eu via conteúdos sobre o deserto do Atacama, eu me deparava com comentários como: esse lugar é mágico, que saudade dessa viagem, é a paisagem mais surreal que eu já vi na minha vida, e eu não poderia concordar mais. Foi uma viagem incrível do início ao fim, e eu recomendo muito que, se um dia você tiver a oportunidade, você vá conhecer esse lugar com seus próprios olhos. O deserto do Atacama fica no Chile, e para você entrar no Chile, você vai precisar de um passaporte ou de um RG, que tem que estar atualizado, então o seu RG não pode ter mais de 10 anos. Quando você for passar pela imigração no aeroporto, eles vão te dar um papelzinho que se chama PDI. Você precisa guardar esse papel e apresentar na saída do país, então lembra desse detalhe. A cidade mais próxima dos passeios famosos do deserto do Atacama é San Pedro de Atacama. Para chegar até San Pedro de Atacama, eu saí de Porto Alegre, fui para Santiago, no Chile, fiquei alguns dias lá para conhecer a cidade também, e de Santiago eu peguei um voo para Calama. O aeroporto de Calama é o mais próximo de San Pedro de Atacama. Pegando um voo de Santiago até o aeroporto de Calama, você vai levar mais ou menos 1h30, 2 horas num voo bem tranquilo, com uma vista incrível. E essa passagem costuma ser acessível. Tem lugares que você encontra passagem por R$300, R$400, até R$700 no máximo, se você tiver com uma mala para ser despachada. E é por isso que tantas pessoas que vão para o Chile conseguem fazer o deserto do Atacama também, porque a passagem de um trecho para outro não é tão absurdamente cara. Quando você chega em Calama, você vai pegar um transfer até a cidade de San Pedro de Atacama. Esse transfer, em fevereiro de 2024, custou 26 mil pesos por pessoa. A empresa que eu contratei de transfer é a Transvip. Esse foi o valor em 2024 e eu não tive nenhum problema com eles. Se você já assistiu qualquer conteúdo sobre o deserto do Atacama, possivelmente você viu sobre a questão da altitude do lugar. E se eu pudesse te deixar um conselho de amiga mesmo, seria: não ignore, não subestime a altitude. Eu sei que quando a gente viaja, a gente não quer ficar descansando, não quer ficar dormindo em pesos, em euros, em dólares. Mas, gente, essa questão da aclimatação, de ficar pelo menos meio período do dia, quando você chegar apenas conhecendo a cidade, caminhando devagar e se aclimatando, deixando o seu corpo entender aquela altitude, processar essa informação, é muito importante. Eu nunca tinha ido para um lugar que tivesse a altitude que tem em San Pedro de Atacama, que é 2.400 metros na cidade. Realmente o nosso corpo precisa se acostumar, precisa se aclimatar, e isso vai fazer com que a chance de você passar mal num passeio, por exemplo, que tem uma altitude mais elevada do que a cidade de San Pedro, diminui bastante. Como a gente tinha poucos dias no deserto do Atacama, eu queria aproveitar cada segundo e eu quase coloquei um passeio exatamente no turno que a gente chegaria. Graças a Deus eu segui as recomendações, deixei esse turno livre e coloquei passeios em todos os outros dias, todos os outros turnos, mas deixei esse meio turno pra a gente se aclimatar, e isso foi muito importante. Eu não passei mal, meu namorado também não passou mal, mas é um baque, é uma sensação muito diferente. Eu fiquei um pouquinho inchada e eu sentia zero fome, eu perdi muito apetite e eu vi que tinha relação com a altitude, e meu namorado teve um pouco de dor de cabeça, um pouco de palpitação também, mas quanto mais tempo a gente fica em San Pedro de Atacama, mais o nosso corpo vai processando a informação e vai entendendo e vai se adaptando. Então, na minha visão, sim, é essencial que você dê esse tempo para o seu corpo e você não coloque passeios ou atividades para quando você chegar. Fica meio turno, pelo menos um dia, se você puder, sem fazer nada, para só se aclimatar. Inclusive, quando você for montar o seu roteiro, é muito importante que você selecione os passeios de acordo com a altitude. Então, em San Pedro de Atacama, é mais ou menos 2.400 metros de altitude, e você tem que ir escolhendo os passeios de menor altitude para ir subindo aos poucos. Não vai no primeiro dia para os geysers ou para as lagunas altiplânicas, por exemplo, porque você vai sentir, porque você vai sofrer. Então, antes faz os passeios mais tranquilos, altitudes menores, e conforme os dias vão passando, você vai colocando os passeios de altitudes maiores. Sobre o clima, eu fui no início de fevereiro, peguei 2 dias ali no finalzinho de janeiro, e de manhã é frio, não é um frio absurdo, mas é um frio de usar jaqueta, por exemplo, e de tarde fica bem calor. Mas é um calor, na minha visão, e até a gente discutiu muito sobre isso, eu e meu namorado, é um calor muito diferente, o calor seco do calor úmido. Uns meses atrás dessa viagem, a gente tinha ido para o Rio e a gente pegou aquela confusão do show da Taylor Swift, aquela onda de calor absurda,
e pra mim aquele calor úmido beirava assim o insuportável. E no deserto eu achei o calor muito melhor, claro que a gente tá comparando uma situação extrema ali no Rio de Janeiro, mas o calor seco ele é muito mais tranquilo na minha visão, principalmente porque se você encontrar uma árvore, uma sombra e você ficar na sombra, parece que instantaneamente a temperatura já diminui em 5 graus. Então é bem diferente, eu achei muito mais tranquilo do que eu imaginava. É calor, tem a questão da altitude, é muito seco sim, mas eu não tive nenhum problema, meu namorado também não, e eu acho que o fator psicológico também interfere. Então vá com boas expectativas, vá achando que vai dar tudo certo, mas fique esse tempo se aclimatando porque vai ser bem importante. O melhor remédio para o mal da altitude, para alguns sintomas que algumas pessoas podem apresentar por conta da altitude, é beber água. Compre água, beba muita água todos os dias, em todos os passeios que você fechar com a agência, eles vão ter água na van, no carro, enfim, mas também vão pedir para que você leve. No deserto é muito comum eles venderem água de 1 litro, então a gente comprava água de 1 litro, ia passear na rua principal, ia com água, ia dar qualquer caminhadinha, ia com água, isso é muito importante. E o deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo. E realmente, quando a gente desceu do transfer, a sensação que eu tive é que, principalmente, o meu nariz ressecou na hora. Sobre essa questão do clima seco, talvez você sinta a sua garganta seca, seus olhos secos, seu nariz seco. Então é bem importante tomar água e hidratar muito essas regiões. Então eu usei muito Bepantol no nariz, por dentro do nariz mesmo, nos lábios também, bastante água. E eu cheguei a comprar um colírio lubrificante também, mas não precisei, não senti nenhum incômodo nos olhos. Mas principalmente no nariz eu retocava o Bepantol e depois eu comprei um unguento que é bem famoso deles, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, que você encontra com certeza na farmácia que tem lá em São Pedro, que eu acho que é só uma, que fica na rua principal. Eu retocava várias vezes para deixar essas regiões úmidas e não senti tanto os efeitos do clima seco. Mas, mais uma vez, a impressão falando parece pior do que de fato eu senti lá. Eu achei tudo muito tranquilo, com exceção da altitude, que realmente me impressionou um pouco. E, claro, a gente fica muito cansado, muito ofegante, então é importante que você faça os passeios devagar, caminhando no seu tempo. Os guias sempre trazem essa recomendação para que você não fique conversando tanto, mas é tranquilo, não é nada de outro mundo. Sobre passeios, eu fechei todos os passeios, com exceção de um que eu vou falar para vocês, com uma agência de brasileiros chamada Araia. Isso não é uma publicidade, não tenho nenhum cupom de desconto, eles nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tive uma experiência surreal. Se vocês analisarem no Google a nota deles, pelo menos até agora, quando eu tô gravando esse vídeo, é incrível. Os guias são maravilhosos, os carros são muito bons, as vans, enfim. Praticamente em todos os passeios eles oferecem ou algum tipo de snack, de piquenique, ou almoço. E as comidas, gente, eram maravilhosas. Então tá, a gente chegou em São Pedro de Atacama, eu falei pra vocês que a gente ficou meio turno se aclimatando, e a gente foi fazer, mais ou menos no meio da tarde, um passeio muito comum, que é o Vale de la Luna. O Vale de la Luna é aquela paisagem que a gente não sabe se lembra Marte ou se lembra a Lua, e parece ser incrível, mas era o que eu tava com as expectativas mais baixas, porque eu sabia da grandiosidade dos outros, mas é impressionante. Gente, eu me arrepio só de falar, porque o impacto que essa viagem teve na minha vida e as paisagens que eu vi, as coisas que eu vi, foram surreais. É realmente um lugar mágico. Eu sei que muitas pessoas também menosprezam um pouco esse passeio, mas ele é incrível, do início ao fim. Eu amei e recomendo muito que você veja também o Vale de la Luna. O passeio durou umas 4, 5 horas, teve piquenique, depois a gente foi em um outro ponto ver o pôr do sol, que foi uma experiência mágica também. E aí lembra que quando você tiver esses passeios de pôr do sol, enfim, lembra que quando o sol se põe, começa a ficar bem frio. Então é importante você estar sempre com um agasalho, com uma jaqueta na sua mochila. Na época, com esse piquenique, com transfer, tudo incluso, com guia, esse passeio custou 65 mil pesos, dá mais ou menos na cotação de hoje, R$390. Nesse mesmo primeiro dia, de noite, a gente fechou um dos passeios que eu tava mais animada e que foi também uma experiência surreal. Inclusive, não só por isso, mas tem um peso enorme, eu fui pedida em casamento nesse passeio, que é o tour astronômico. Pelo fato do deserto do Atacama ser um lugar extremamente seco, é um lugar muito propício para se enxergar estrelas, constelações, planetas. Esse passeio do tour astronômico é realmente algo impressionante, principalmente quando eu vou falar sobre esse passeio para as pessoas, eu falo que imagina o quão incrível é você não precisar olhar para o céu para ver as estrelas, porque elas estão simplesmente na sua linha do horizonte. E é exatamente isso que acontece.
um transfer vem buscar você no hotel ou em algum ponto de encontro e te leva para um lugar geralmente bem afastado, que a luz da cidade, as luzes interferem na visualização do céu. E esses passeios costumam ser feitos com um astrônomo e depois tem aquelas fotos tão famosas. E aí é importante que você verifique se no seu passeio também tem a opção da foto inclusa. Em algumas opções eles somente explicam e você visualiza tudo, mas não tem a tal foto inclusa. Geralmente esse passeio não é feito em época de lua cheia, porque ela ilumina muito o céu e você não consegue ter a mesma experiência de enxergar as estrelas, não fica tão escuro. E em fevereiro, várias dessas agências que fazem esse passeio costumam entrar em férias porque não é a melhor época do ano para se enxergar o céu de fato. Tem mais chance do céu estar nublado ou de chover, então geralmente fevereiro não é uma boa época para fazer esse passeio. A gente fechou esse passeio no primeiro dia de fevereiro, por isso não foi com a Araia, inclusive eles oferecem esse passeio, mas eles também não fazem a partir de fevereiro. A gente fez esse passeio com uma agência que se chama Una Noche con las Estrellas. Perdão pelo meu péssimo espanhol. Foi também uma experiência surreal. Era um grupo pequeno e, se eu não me engano, tinha 3 telescópios, então é um número ok pro tanto de pessoas que estava lá. E teve toda uma explicação antes. A gente teve comida, teve bebida e teve as famosas fotos, e foi lá que eu fui pedida em casamento. E na época, esse passeio custou 30 mil pesos. Eu acredito que esse valor já esteja com a foto inclusa, mas em algumas agências você vai ver que existe a opção sem foto e com foto. É algo, gente, que se você estiver no Atacama, você não pode deixar de ter essa experiência, de ver isso com os seus próprios olhos, porque é surreal. Era o passeio que eu mais estava animada e me surpreendeu muito. E pra vocês terem noção, gente, deu até pra ver Saturno no telescópio. Sério, é surreal. Vale cada centavo. No segundo dia, depois de muitas emoções, a gente fez o segundo passeio com a Araia também, que é as Lagunas Escondidas de Baltinache. E aí, antes de chegar nas lagunas, eles nos levam para o Valecito. É onde eu entendi, uma parte eles chamam de Vale de la Luna, como se fosse as costas do Vale de la Luna, eles chamam de Valecito, que é onde tem a Cordilheira de Sal e o Magic Bus. Apesar de serem paisagens mais ou menos parecidas, é muito interessante, são histórias diferentes, tem a história do ônibus abandonado lá, e as Cordilheiras de Sal são impressionantes, principalmente porque a gente consegue escutar estralinhos do sal dentro da cordilheira. É algo surreal, é algo maravilhoso. E depois, então, a gente foi para as Lagunas Escondidas de Baltinache. Eles fornecem até roupão pra gente caminhar nas passarelas. A gente viu as 7 lagunas, que são impressionantes, e a gente conseguiu entrar em uma. Não sei qual é a situação nesse momento, se ainda é permitido entrar nas lagunas, porque eles tinham projetos de fechar por um tempo. Aí os turistas conseguiriam ir para as outras lagunas, porque existem várias desse tipo, mas as Escondidas de Baltinache realmente são incríveis e são águas com uma concentração altíssima de sal, então é impossível você não conseguir flutuar. E a experiência é mágica. É realmente muito gelada, como dizem, mas indo no verão e se preparando psicologicamente é super possível. E quando você entra na água, você fica praticamente com todo o corpo para fora, porque você fica flutuando, então não é tão frio assim. E é maravilhoso. E lá também a gente parou para fazer um almoço. Caso realmente não seja mais possível entrar nas Lagunas Escondidas de Baltinache, existem outras lagunas bem famosas no Atacama, por exemplo, a Serrar, não sei exatamente como pronuncia, é uma bem conhecida e possivelmente você possa entrar. Esse passeio das Lagunas Escondidas de Baltinache, com uma paradinha no Valecito para ver o Magic Bus, a Cordilheira de Sal, e almoço incluso, custou na época 65 mil pesos, que dá mais ou menos 390 reais. No nosso último dia de passeios no Atacama, a gente escolheu as Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas. Nesse dia eu me senti dentro dos planos de fundo do Windows, sabe? Eu achei que o nosso roteiro ficou muito diversificado, cada lugar tinha seu diferencial, tinha uma beleza única. Nesse dia que a gente para, inclusive, na placa do Trópico de Capricórnio, que a gente vê uma paisagem surreal, indo até lá, na estrada mesmo, a gente viu várias vicunhas que são parentes das lhamas. E quando a gente chegou em Piedras Rojas, eu não consegui conter a emoção, porque, gente, é surreal, é mágico realmente, é lindo. Esse passeio, assim como dos geysers ou geysers, que a gente não conseguiu fazer, a gente não teve tempo para isso, é um dos mais caros e é um dos mais altos também, então a gente tem que deixar por último por conta da altitude, e foi, na época, 130 mil pesos, que dá mais ou menos 780 reais. É um passeio de dia inteiro com almoço. E também fiz com a Araia e também foi tudo impecável, inclusive a comida era muito boa. Falando em comida, temos um problema no Chile, que é
Os preços. As comidas realmente são um pouco caras no Chile, no geral. Ali em São Pedro de Atacama, no deserto, também isso acontece. Se você quiser economizar, em vários restaurantes eles colocam uma plaquinha por fora falando sobre o prato do dia, qual é o prato do dia e qual é o valor. Geralmente são as opções mais em conta, mas restaurantes que você precisa conhecer no deserto do Atacama, que inclusive tudo fica numa rua só, que é a Rua Caracoles, é uma ruazinha principal que tem tudo por lá. Você precisa conhecer o Adobe, a sorveteria Babalu e o Empório Andino, que é bem famoso pelas empanadas. Esse é o meu top 3, mas existem muitas opções, inclusive eu sou vegetariana e não foi nem um pouco difícil encontrar opções para mim. Eu achei todas as comidas do Chile, no geral, muito gostosas, um pouco caras, mas se você está disposta a economizar, você pode ir no prato do dia, que geralmente é a opção mais em conta. E para finalizar, eu vou contar para vocês onde eu me hospedei em São Pedro de Atacama, que foi num hotel bem pertinho da rua principal, que é essa Rua Caracoles. A Rua Caracoles é aqui e o hotel ficava aqui, então não era na rua principal, mas ficava bem pertinho, dava para fazer tudo a pé, era super tranquilo de ir para mercado, de ir para farmácia, e eu fiquei no hotel chamado Hard Road. Na minha opinião, o quarto era muito bom, o banheiro era muito bom, a infraestrutura do hotel era ok, tinha até piscina, mas o café da manhã era bem simples. Em fevereiro a gente pagou a diária para um quarto duplo de casal, R$570. Essas são as minhas maiores dicas sobre o deserto do Atacama. Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você já foi para o Atacama e tá aqui assistindo, me conta se você amou tanto quanto eu amei. Um beijo!